O acervo de uma instituição, de uma cidade, de um país, não só reconta a sua história, mas também ensina como escrever o futuro. Preservar vai muito além de arquivar dados, é converter avanço científico em impacto social. Pensando nisso, a UFPE desfruta do laboratório LIBER, que desenvolve projetos e pesquisas no âmbito da preservação digital de patrimônios materiais. É o uso da tecnologia para o conhecimento. Para falar com a gente sobre o LIBER, temos conosco hoje o professor e bibliotecário Marcos Galindo, coordenador do LIBER. Professor, seja muito bem-vindo ao programa Laboratório do Conhecimento. É um prazer tê-lo conosco. Para começar, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor para a gente sobre como funcionam os projetos do LIBER. O Laboratório LIBER é um laboratório que se desenvolveu de um projeto de pesquisa ainda há mais de 20 anos atrás. Nós temos um projeto, um grupo de pesquisa chamado Laboratório Virtus, que se encerrou em 2004 e 2005. E o LIBER é uma das instâncias que surgem a partir do Laboratório Virtus, né? Então, ele é especializado no desenvolvimento de tecnologia de recuperação de memória, né? Desenvolvimento de recursos para preservação do conhecimento, tanto em meio analógico quanto em meio digital. Mas, assim, efetivamente, a gente trabalha junto com outras dimensões da universidade, a pós-graduação e a graduação em trabalho de pesquisa nesse campo da ciência da informação e da memória. Professor, aprofundando essa questão, o LIBER também desenvolve softwares de gestão de dados? Olha, uma parte importante disso é feita com recursos da informática, né? Então, a gente tem o pessoal da informática que desenvolve as bases de dados, desenvolve os repositórios, outros já foram desenvolvidos por outras instâncias bem distantes daqui da gente, por organizações internacionais. Então, a gente se serve dessas ferramentas trabalhadas por ele, mas a gente também se serve de outros instrumentos lógicos que foram desenvolvidos por arquivistas, por bibliotecários, para descrever as coleções, para organizar essas coleções, né? A gente trata também da recuperação, não somente da recuperação, mas também do restauro e também do ciclo da preservação. Como é que a gente como a gente se preocupa para como essa informação vai chegar no futuro, mas não somente chegar a informação, ela vai chegar em que condições, né? Então, a preservação digital garante que ela chegue íntegra para o usuário futuro, que ela seja autêntica, que ela seja fiável, né? Então, isso envolve um conjunto de técnicas que são desenvolvidas por arquivistas, por bibliotecários, por museólogos, né? Por historiadores, e a gente junta isso tudinho dentro desse arcabouço que a ciência da informação permite, junto naturalmente com as tecnologias dessas outras disciplinas, para fazer o trabalho de preservação dessa informação. Quantas pessoas estão envolvidas direta e indiretamente nos projetos? Nós temos 5 professores, tem um professor afastado para doutoramento, né? Mas nós temos uma quantidade, eu nem posso te dizer aqui no momento quantas pessoas tem envolvidas nisso. Isso a gente tem uma quantidade enorme de estudantes de graduação e de pós-graduação, né? E temos esses 5 professores que são mais ou menos professores permanentes no grupo, além de outros grupos, outros professores que fazem de outras universidades, de outros grupos que também são pesquisadores associados que não estão aqui. Então, a gente tem gente aqui, mas nós temos pesquisadores em universidades no Brasil inteiro que são associados ao LIBER, na Universidade de São Paulo, na Unesp, na Universidade de Sergipe, em Alagoas, na Paraíba, em diversos locais, inclusive fora do Brasil, né? A gente tem pesquisadores associados no LIBER. Então, na verdade, apesar de ser uma instituição local, a gente tem uma teia de pesquisa, uma rede de pesquisa que se espalha com o auxílio de diversos pesquisadores. Dependendo do projeto, a gente ativa com essas redes em momentos diferentes. Vocês atuam somente com projetos da Universidade Federal de Pernambuco ou também com outras entidades parceiras focadas em preservação de patrimônio? Nós temos, durante o desenvolvimento, durante o ciclo de vida do laboratório
Liber, incluindo inclusive a fase que nós éramos Virtuos, né? Nós temos aí quase 150 projetos de preservação, de recuperação, de resgate, de digitalização, de preparação, disponibilização para preservação do acesso. Então, assim, e esses projetos eles variaram muito no desenvolvimento. A princípio, quando começamos, foi na época que a internet estava explodindo no Brasil. Estamos falando aí no final dos anos 90, né? Então, nessa época, ninguém sabia de nada sobre isso. A gente começou não somente a guardar, mas também preservar o que existia de acervos digitais e o que existia também em alguns acervos analógicos, né? Então, uma parte importante do que a gente fez nessa fase inicial foi resgatar, preservar, testar modelos, né? Desenvolvimento de banco de dados, testar como a gente podia chegar nas pessoas, como a gente podia ser mais eficiente para recuperar, não somente recuperar a informação, mas fazer com que a informação precisa chegasse ao usuário mais indicado, né? Ou seja, essa coisa da precisão da informação também era uma coisa importante naquela época. Nós fizemos isso, sim, com muitos acervos da universidade, mas fizemos principalmente com acervo de outras unidades, como o Arquivo Público, a Biblioteca Pública, o Instituto Histórico. Nós temos uma parceria enorme com o Instituto Ricardo Brenan. Nós temos quase 80 terabytes de dados que foram digitalizados pelo Instituto Ricardo Brenan, que estão disponíveis nos nossos servidores, né? Então, bom, arquivo público, biblioteca pública também. E o que a gente faz é guardar isso. Esse acervo é deles, a gente preparou, a gente desenvolveu, a gente desenvolveu os instrumentos, a gente guarda, mas é um acervo dessas instituições que estão preservadas com a gente. E isso foi feito por uma das instâncias, um dos projetos da gente que se transformou num instrumento social importante, que é a rede memorial. No começo era somente uma articulação dessas instituições que estavam desejosas de preservar seus acervos, que precisavam preservar e que o Estado de certa forma tinha abandonado elas na necessidade de memória. Então essas organizações se articularam e desenvolveram soluções próprias para a preservação dessa memória. O que a gente tem é o registro dessa experiência, dessa caminhada. A capacidade de armazenamento de dados ainda é um desafio? Então, hoje a gente tem alguma coisa aí como 120, 140 terabytes de armazenamento livre, né, disponível. Quando a gente pensa que você precisa, que o material armazenado ele precisa ter redundância, ou seja, precisa armazenar ele em pelo menos 2 espaços diferentes, então você já dobra esse tamanho aí, né? Mas esse não é o desafio, guardar não é o desafio. O desafio é permanecer guardando, né? Porque isso custa caro, a gente tem dificuldade de manter o serviço público para manter isso dentro de uma unidade do serviço público. A gente precisa garantir orçamento, a gente precisa garantir uma série de condições de tecnologia e de condições políticas para que esses acervos continuem preservados, que eles continuem ativos e servindo à sociedade, né? E na verdade, eu acho que esse é o maior embate que nós temos hoje. Talvez esse seja assim o grande problema que a gente esteja enfrentando no Brasil hoje. Você veja a situação por exemplo, da Cinemateca, que é uma organização pública, né? E ela está pedindo socorro aí faz tempo, né? A gente deixou o Museu Nacional pegar fogo. Não tivemos culpados diretos, né? Não tivemos assim não foi um acidente culposo, mas assim tem um dolo do serviço público, tem a mão do serviço público na que deveria ser responsabilizado pela sua ausência, né? Porque isso é uma preservação da memória, é
é um desígnio constitucional, né? É obrigação do Estado preservar a memória, né? E esse é um dos grandes debates da atualidade na memória, é isso. Quem paga a conta, quem segura essas coleções ativas. Agora, ampliando o debate, qual a importância desses estudos para a construção de dias melhores? A preservação, se a gente pensar a memória como uma parte de um ciclo, ela é a última parte do registro, né, da guarda de um conhecimento, de um determinado conhecimento. Então, quando a gente está falando da preservação da memória, a gente está falando desse aspecto assim mais final desse ciclo, onde depois da gente recuperar, tratar, organizar, prover o acesso e fazer com que assim que a informação chegue às pessoas, a gente finalmente armazena, a gente guarda, a gente arquiva esse conhecimento de alguma forma para seguir as gerações futuras. Então, o que é para as pessoas de fora pode parecer a preservação da memória como o produto do trabalho da gente, ele é apenas o ciclo final, é o ponto onde a gente digamos, termina para iniciar novamente, né? Então, isso dito, isso implica também entender que que esse ciclo tem um ciclo de tratamento que é tratado por uma disciplina, que é a curadoria digital, que se insere dentro da ciência da informação como uma disciplina que pesquisa, que estuda não somente a informação, não somente a memória, mas também como a gente utiliza a informação, o conhecimento, os dados, a memória de uma forma geral em benefício do desenvolvimento social, né? A gente tem uma máxima nas universidades assim que a gente diz que o papel da universidade é pesquisar e converter avanço científico em conquista social, né? A gente faz parte desse circuito quando a gente trata dessa informação que é produzida e faz ela chegar à sociedade de uma forma geral. Então, isso eu acho que, de certa forma, responde um pouco o que você diz. É uma ciência social aplicada, né? A ciência da informação, e a memória, o trato da memória se enquadra dentro desse vasto aspecto, mas ela é fundamentalmente uma ciência que guarda o que a gente tem, o que a gente traz hoje, o que a gente consegue recuperar hoje para que nossos filhos, né, ou seja, as gerações vindouras, possam ter acesso a essa informação. Desculpa, um dado importante, né? Só concluindo, que além disso, não é somente o guardar social, mas a memória, a informação, ela tem um papel importante na formação das identidades, né? Talvez isso seja assim uma parte que complemente bem isso. Então, a gente não existe uma nação que se imponha como nação sem ter sua identidade preservada. E a memória é um papel importante nisso na história. Dentro desse contexto, qual é o papel da sociedade para a preservação da nossa memória? A sociedade, a humanidade desenvolveu instrumentos para a preservação da memória. As bibliotecas, os museus, os arquivos e uma série de outras instâncias, outras que a gente que nem passa pela cabeça da gente, como, por exemplo, associações privadas, associações de médicos, associações de advogados. De certa forma, eles preservam a sua memória e, em algum momento, essa memória vai desaguar em ambientes públicos, né? Então, essas organizações, imagine você a Associação Comercial de Pernambuco, por exemplo. A Associação Comercial de Pernambuco tem um dos acervos mais importantes de jornais e tem um acervo. Ela foi fundada no século XIX, então a gente tem quase 2 séculos de informação sobre o comércio, sobre os serviços públicos, sobre o que interessava a eles no campo do jornalismo, né? Então esses acervos dessas organizações são acervos de organizações da sociedade que elas que têm um interesse memorial evidente. Então a sociedade ela se ordena, ela própria se ordena, e ela cria essa memória. Então a sociedade tem um interesse não só de preservar o que é da minha memória, mas preservar essa parte da memória que é de todos. Se a gente entender que o que é memória privada para eles é para nós memória social,
a preservação do que é de interesse comercial deles é de interesse social nosso. Então, assim, esse é um processo que a gente desenvolve continuamente, né? Tentando chegar a essas organizações, tentando mostrar a elas o papel delas. Para dar um exemplo para você, nós temos 3 cartórios que digitalizaram o acervo histórico deles conosco. Esse é um acervo privado, um acervo delegado pelo Estado, pelos agentes notariais, mas esses acervos também são de interesse histórico evidente para a sociedade, tanto para a sociedade local como a sociedade regional. Imaginando você que Recife tem um papel importante no contexto regional. Então, assim, quando a gente preserva um assunto de uma temática de interesse pernambucano, a gente, na verdade, está preservando uma temática que é um fragmento do interesse da memória nacional. E o que pode ser feito hoje, e que mais do que isso, o que necessita ser feito hoje para que essa preservação seja efetivada? Essa é uma boa pergunta. O que a gente tem lutado na rede memorial é desenvolver políticas públicas, né? Não adianta a gente encontrar boas soluções, a gente conseguir resolver os nossos problemas localmente e assim, fora o problema da memória seja um problema geral para todo mundo. É um problema social, né? Então, a única forma de você resolver isso definitivamente, de forma sustentada, é desenvolvendo políticas públicas. Isso começou a ser feito em 2016, 2017, a gente começou a trabalhar no desenvolvimento de políticas públicas, tanto aqui na UFPE, depois a rede memorial se tornou uma rede nacional e ela acolheu essa ideia do desenvolvimento de uma política pública. Isso caminhou bastante, essa coisa os debates se intensificaram bastante em 2018, mas assim a gente não teve uma continuidade desses trabalhos na nova república, nesse novo governo aqui que se instalou. Então, os trabalhos, digamos, eles congelaram. Os trabalhos de desenvolvimento da política pública para a memória foram considerados secundários, eles estão congelados e a gente aguarda que bom tempo para que eles retornem, que a gente possa oferecer soluções duradouras. E essas soluções existem. Países desenvolvidos já alcançaram um bom nível de preservação, de conservação do seu patrimônio memorial. E com a aplicação de políticas públicas, com a responsabilização do Estado e dos setores que importa a preservação dessa memória, né? Então, esses países desenvolvidos já alcançaram um nível de excelência na preservação da memória. Não é o nosso caso, né? Nós somos um país em desenvolvimento, né? Mas é um país principalmente que sofre com ignorância, né? Uma ignorância dos gestores a respeito da importância da preservação, né? Talvez não haja um entendimento bem um entendimento consolidado dos gestores públicos de qual a importância da preservação da memória. Você não pode, eu não consigo apontar aqui para você nenhuma nação desenvolvida que tenha alcançado a condição de desenvolvimento sem ter preservado a memória. A memória é um patrimônio vital, um patrimônio importante. É a memória que nos conecta à história, é a memória que diz quem fomos e, assim, principalmente, para onde vamos, né? Esse é o nosso futuro. A nível estadual, como andam esses projetos de preservação do patrimônio? Olha, houve uma mudança significativa nos últimos 4 governos, vamos dizer assim, nos últimos 4 ciclos governamentais, né? Houve uma mudança significativa. A partir de 2008, a FACEP começou a apoiar com projetos robustos a preservação da memória de acervos memoriais, tanto das universidades quanto das instituições de pesquisa
e outras organizações que tinham acervo de interesse científico. A Secretaria de Cultura tem uma ação muito específica através do Fundo Cultura para a preservação da memória, que irriga com recursos locais uma parte importante dos trabalhos, né? E, bom, esses, assim, são alguns exemplos, né, de como o Estado tem mudado. A Companhia Editora do Estado de Pernambuco, que antes era uma empresa editorial somente, que publicava o Diário Oficial em meio analógico, ela passou a publicar o Diário Oficial em meio digital, mas ela também mudou o escopo dela e passou a ser uma empresa que faz a parte da digitalização, da curadoria digital do governo do Estado, inclusive uma parte importante do acervo corrente administrativo do Estado é preservado fisicamente hoje pela FACEP, de forma que algumas iniciativas a gente pode perceber que há uma tendência, o Estado, de certa forma, atendeu um pouco esses anseios. Você me diz, isso é suficiente? Não, é muito pouco, é quase nada. Mesmo assim, esse esforço, a gente tem um passivo enorme que precisa ser tratado, precisa muito mais apoio do Estado, mas, assim, não reconhecer isso que o Estado fez como uma ação importante, principalmente no desenvolvimento de políticas, de apoio a essas organizações, seria injusto, não seria legal sobre isso, diferentemente do que acontece no âmbito federal, né? Eu espero que isso seja só um resultado de um período de crise econômica do país, mas, assim, me parece que a gente tem um pouco mais do que isso. A gente tem desinteresse, um desvestimento. Assim, talvez o pensamento liberal tenha atingido muito fortemente essa parte da sociedade, como se a sociedade, de certa forma, o que dá a parecer muitas vezes é que o governo federal quer se desvestir dessa obrigação constitucional. Professor, agora eu gostaria de saber se o senhor tem alguma consideração final, algo a complementar do que foi dito, alguma mensagem para deixar para os nossos internautas sobre a importância da nossa memória, de preservar a nossa memória e, mais do que isso, refletir sobre os acontecimentos para que muitos não se repitam e para que a gente possa ter passos mais seguros no futuro. Eu acho que uma coisa importante que eu queria falar, já que a Dufep é uma instituição que está ligada aos docentes da UFPE, é que uma das ações importantes que foram desenvolvidas na universidade, no nosso âmbito aqui, foi a criação do Memorial Professor Denis Bernardes, né? Esse Memorial Denis Bernardes, ele é resultado também do esforço do Laboratório Líder, junto com a PROCIT, que era a Pró-Reitoria de Gestão de Informação da universidade, né? Que foi agora reincorporada, ela foi retrabalhada, sua função foi retrabalhada nessa nova gestão agora, né? Mas durante a curta existência da PROCIT, ela desenvolveu esse memorial. E a gente pode encontrar hoje no Memorial Denis Bernardes uma quantidade enorme de documentos que estavam espalhados pela universidade, documentos de interesse da memória, da história da universidade, da história de Pernambuco, que estão depositados hoje. De forma que eu queria fazer um apelo aos colegas professores que guardam em casa, os aposentados, ou mesmo os da ativa, que guardam algum documento, que guardam alguma fotografia, documentos e acervo de interesse da memória da ciência, da tecnologia e da Universidade Federal de Pernambuco, que considera a possibilidade de preservar isso no Memorial do Professor Denis Bernardes, que se situa na Biblioteca Central da Universidade. Isso seria de grande serviço. A gente vai embora, a gente se aposenta, leva uma parte dessa memória e acaba se perdendo. E ela, estando na universidade, se preserva um pouco da memória do que nós fizemos na universidade durante a nossa passagem. Então, esse é um apelo que eu gostaria de fazer.
Professor Marcos Galindo, muito obrigado pela sua paciência e pela conversa maravilhosa que nós tivemos. Todos que acompanharam o programa Laboratório do Conhecimento até aqui, meu muito obrigada. E lembrem-se, se puder, fique em casa. Saúde e paz para todos.